Simbora estudar! Trio em Lá menor, Machado de Assis. Continuamos aqui analisando os contos do livro Várias Histórias. Trio em Lá menor. Trio, né? Três pessoas, aqui que é o caso, em Lá menor. Lá menor, né? As escalas menores, elas são mais tristes na música, tá? Nós temos um primeiro capítulo. Ele é dividido em 4 capítulos, esse conto, né? Um conto narrado em terceira pessoa. E o primeiro capítulo chama-se Adagio Cantabile. Adagio Cantabile, né? Adagio é, é um andamento musical lento. Né? Então ele é bem lento, então é aquela coisa triste ali, bem lenta. O Beethoven, né, tem uma sonata, né, um trecho, eu não entendo muito disso, tá, gente? Mas eu pesquisei, ele tem uma sonata ali para piano, né? Sonata para piano número 8, que é conhecida, né, como sonata, deixa-me ver aqui porque eu me perdi, não, eu não sei mesmo, tá? Sonata patética, né, que tem esse nome também de Adagio Cantabile, tá? Nós temos uma personagem chamada Maria Regina, que mora com a sua avó e ela está ali com a sua avó. E Maria Regina, né, ela está ali pensando em 2 homens, pensando amorosamente em 2 homens. Quem são esses 2 homens? Maciel, um sujeito de 27 anos, e Miranda, um outro sujeito de 50 anos. Então veja que são 2 homens com idade bem diferentes. E depois nós vamos ver que são 2 homens bem diferentes. Esses 2 homens, né, faziam a corte daquela moça. Eles iam visitá-la, ficavam conversando, né? Era a forma de namorar de antigamente. E ali eles ficavam, né? Diariamente, comumente eles iam lá e ficavam conversando. A Maria Regina, né, vai até o piano, toca uma peça clássica lá, uma sonata, né, a avó até chega a cochilar na sonata dela, e aí é uma pequena discussão sobre música. O Miranda, que é o mais velho, de 50 anos, né, ele começa a discutir ali com a avó sobre a música. E a Maria Regina, a neta, né, a que é cortejada pelos 2, ela concorda com as opiniões do Miranda. E o Maciel, polidamente, concorda com todos. Então a gente já vê que esse Maciel é um cara ali de, né, não tem muita opinião, demonstra que não é um cara muito culto, digamos assim. Tá? E o começo do conto está ali no momento em que, depois desse acontecimento, Maria Regina vai até o quarto e ela vai reconstruindo toda aquela situação na cabeça dela. Ela vai lembrando, ela vê os 2 homens ali ao pé dela, né? E fica ali, né, pensando naquela conversa e ao som da mesma sonata tocada por ela. Lá, lá, lá. Capítulo 2 são capítulos curtos, tá? Capítulo 2, Allegro ma non troppo. Allegro ma non troppo é um andamento, né, musical um pouco mais rápido, mas não muito, tá? Então todos os capítulos aqui é como se fosse uma música, tá? Uma sonata ali. E aqui neste capítulo 2 nós temos, né, que um outro momento em que as 2 saem de casa, avó e neta, e as 2 elas estão ali, né, foram visitar uma amiga na Tijuca, e na volta elas veem que um menino, né, uma carruagem derruba um menino ali que atravessava a rua correndo. E alguém salva aquele menino. Quem que salva aquele menino? O Maciel. O Maciel é o mais jovem dos 2. Né? E o Maciel se torna um herói, está com a mão ensanguentada, aí eles vão ali, nossa, que heroísmo, aquele ato de heroísmo brilhante, né? Vou ter até um trecho para vocês. A mão era bonita, tão bonita como o dono, mas parece que ele estava menos preocupado com a ferida da mão do que com o amarrotado dos punhos. Era um cara que ele era vaidoso, ele era bonito, ele era jovem. E isso chamou a atenção da Maria Regina. E a Maria Regina fala, né? Até a noite
ou seja, um convite para ele à noite. E a Maria Regina fica esperando ali, ansiosa, ela aguarda, ele chega e tem aquela coisa, nossa, o nosso herói. E a Maria Regina, enquanto ia acontecendo aquela conversa, ela, se perguntava a si mesma onde acharia melhor noivo que aquele. Até que a avó pergunta ao Maciel sobre o que estava acontecendo, notícias da sociedade. E o Maciel vai contar para ela essas notícias da sociedade, mas no capítulo 3, que se chama Allegro Appassionato. Allegro Appassionato, alegre, apaixonado, é uma outra ópera de Beethoven, tá? Número 132, tá? Que nós, tudo ligado ali à questão da música, da música clássica. E ela toca essa música clássica. E aí o Maciel, ele vai lá contar fofocas, só futilidades. Vai falando futilidades, 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 futilidades. Maria Regina ia descambando da admiração no fastio. Agarrava-se aqui e ali, contemplava a figura moça do Maciel, recordava a bela ação daquele dia, mas ia sempre escorregando. O fastio não tardava a absorvê-la. Tratou de combinar os dois homens, o presente com o ausente, olhando para um e escutando o outro de memória. Então, aquele homem era bonito, aquele homem era apresentável, aquele homem tinha sido um herói, mas a conversa dele é muito chata. O homem chato, imaturo, fofoqueiro, só quer saber de falar da vida dos outros. Aquilo incomodava a Maria Regina. E aí ela começou a pensar na conversa, a conversa do Miranda, a conversa do outro. E ela começou a juntar como seria bom um homem que fosse bonito como o Maciel, jovem como o Maciel, mas tivesse a cabeça do Miranda. Perceberam aquela diferença que eu falei lá no início? Miranda chega em seguida. Logo o Maciel vai, o Miranda fica um pouco lá. E o narrador faz questão de colocar, Miranda, como Miranda era. Alto e seco, fisionomia dura e gelada. E a avó vai falar com Miranda, nossa, você ficou sabendo lá da história que aconteceu lá? Não acha sublime o que ele fez? Aí Miranda fala assim, acho que ele salvou talvez a vida de um desalmado que algum dia, sem o conhecer, pode meter-lhe uma faca na barriga. Então, Miranda não vê nada demais no ato heróico dele. E ele começa a falar e a Maria Regina vai se encantando, porque a Maria Regina achava tudo na fala dele maravilhoso. Tá? Todas as ideias dela, que lutavam ali dentro dela, estavam na fala dele. Então, ele tinha a forma de se expressar do que ela muitas vezes pensava. E a Maria Regina ela ia buscar, aqueles dois em um só. Então, ela queria os dois em um só. Bem isso. Chegamos à quarta parte, a parte final, que se chama minueto. O Beethoven tem um minueto escrito, um minueto em sol maior. O minueto é um tipo de composição também de música, tá? Então, lembrando, tudo aqui envolvido com música. Já, novamente, peço desculpa, tá? Não sou um conhecedor, então pode ser que tenha alguma coisa mais profunda aqui que eu ainda não sei dizer, tá? O que eu sei é do que eu fui pesquisar aqui. E o capítulo 4 começa assim: 10, 20, 30 dias passaram depois daquela noite, e ainda mais 20, depois mais 30. Não há cronologia certa, melhor é ficar no vago. O narrador do Machado faz isso, melhor ficar no vago. E esses dois, eles não se davam, começaram a desconfiar um do outro, se aborreciam. No final acabaram aborrecendo ela também, e eles a deixaram. Os dois deixaram de ir lá na casa dela. E ela, as noites foram passando, Maria Regina compreendeu que estava acabado. Então, não tinha mais nada, não ia haver mais nada com nenhum dos dois. Ela queria os dois, ficou sem nenhum. Queria os dois em um só, ficou sem nenhum. Uma noite, ela estava lá observando a lua, observando a lua, A noite em que se persuadiu bem disto foi uma das mais belas daquele ano, clara, fresca, luminosa. Não havia lua, mas nossa amiga aborrecia a lua.
Não se sabe bem por quê. Ou porque brilha de empréstimo, ou porque toda a gente admira. E pode ser que por ambas as razões. Tá? E aí ela começou a pensar, né, que ela tinha visto no jornal que há estrelas duplas, tá? Que nos parecem um só astro. Estrelas duplas, duas pessoas, tá? Que parecem um só astro. Então era isso que ela queria, né? Duplas num só astro. E ela queria um astro esplêndido, ou seja, né, duas que se formassem uma. E o conto vai acabar com ela não tendo nenhuma. O conto termina assim. Naquela mesma noite, né, o astro deslumbrou-se e ela voou para uma das duas porções. Não achou ali a sensação primitiva e desprenhou-se para outra. Igual resultado. O que aconteceu lá com ela? Igual regresso, e ei-la andar de uma para outra das duas estrelas separadas. Então uma voz surgiu do abismo, com palavras que ela não entendeu. Palavras que ela não entendeu. É a tua pena, alma curiosa de perfeição. A tua pena é oscilar por toda a eternidade entre dois astros incompletos. Os dois eram incompletos. Ao som desta velha sonata do absoluto. Lá, lá, lá. E nós podemos pensar nesse lá como um lá mesmo, né? Tá? Como o advérbio lá. Lá de distante. Distante. Longe. Nunca se chega, não vai se chegar a ter essa pessoa completa. Então nós temos que pensar nesse mundo que às vezes quer algo completo, mas aqui nós temos a imperfeição. Nós não vamos achar a perfeição. Nós não vamos conseguir ter alguém perfeito. E ela não teve e ficou sozinha aqui, no final do nosso conto. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!